Dando continuidade à história, Deus nunca nos deixa sós. Escrito por Américo Simões, narrado por Lúcia. A segunda-feira amanheceu também ensolarada, a revelia dos meteorologistas. Antes de partir para a casa de Ivone, Teodora passou no banco para tirar algum dinheiro. Por sorte, conseguiu uma vaga para estacionar a poucos metros do lugar. O que era surpreendente, numa rua que vivia constantemente movimentada. Ela seguia pela calçada em direção ao banco, quando uma onda estranha de calor percorreu todo o seu corpo. Imediatamente, ela parou e levou a mão até a boca do estômago e acariciou a região. Depois sentiu a sua nuca pesar como se houvesse um chumbo ali. Ela estava prestes a massagear a nuca quando ouviu um burburinho vindo do banco. De repente, para seu espanto e pavor, saíram correndo de dentro do local pessoas mascaradas, carregando pacotes e armas na mão. Teodora gelou e petrificou-se no mesmo instante. Sua adrenalina foi ao ápice quando ela avistou os bandidos vindo na sua direção. Subitamente, um dos ladrões voltou-se para trás e atirou em um guarda que atravessava a porta naquele instante. Foram 2 disparos a queima-roupa, suficiente para levar o homem ao chão. Teodora sentiu suas pernas bambearem, como se tivesse sido ela baleada. Os assaltantes passaram correndo por ela na velocidade de um relâmpago. Um deles, no entanto, por ter se voltado para trás para ver se não eram seguidos, acabou colidindo com Teodora, desequilibrando-se e quase a levando ao chão. Se ele não a tivesse segurado rápido, Teodora certamente teria ido ao chão com tudo. Um dos comparsas que corria à frente em disparada voltou-se para trás e deu um berro. Mutu, corra! O grito despertou o comparsa do estado hipnótico em que se encontrava, olhando fixamente para os olhos de Teodora, que olhava para ele com uma expressão de horror crescente a deformar a face. O membro da gangue de assaltantes fugiu em disparada bem no exato momento em que Teodora perdeu os sentidos e desmaiou. Ao recobrar a consciência, Teodora já estava dentro do banco recebendo socorro médico. O clima ali dentro ainda estava pesado. O susto que funcionários e clientes haviam levado fora tremendo. O guarda baleado no ombro já havia sido levado para o hospital. O outro, atingido, infelizmente, havia morrido. Que horror! Lamentou Teodora, recobrando a memória. Como a senhora está se sentindo? Perguntou o paramédico que a atendia. Bem, sou um pouco assustada. Podemos levá-la para o pronto-socorro, se a senhora achar necessário. Não será preciso. Estou me sentindo bem. Só quero tirar um pouco de dinheiro e partir daqui o quanto antes. Esse lugar me faz mal. Apesar de Teodora dizer que não precisava, o paramédico e uma funcionária do banco acompanharam-na até o carro. Tem certeza de que está com disposição para dirigir? Estou sim, não se preocupem. Ela tornou a agradecer a gentileza dos dois, ligou o motor e partiu. Teodora seguiu todo o trajeto até a casa de Ivone, relembrando o assalto. A trombada que o assaltante dera nela, o modo como ele a segurava para não cair e depois a forma como a encarava. Olhos nos olhos, aqueles olhos. Teve a impressão de já tê-los visto em algum lugar do tempo e espaço, mas onde? Aquilo ficaria cravado para sempre na sua memória, infelizmente. Quando Ivone soube do acontecido, a mulher estremeceu e deu 3 toques no braço de madeira do sofá. Cruz credo, que horror! Se tivesse sido comigo, acho que teria tido um treco. Esse mundo está perdido mesmo. Enquanto não houver pena de morte nesse país, ele não melhora. A pena de morte não soluciona as coisas, Ivone.
a pena de morte em muitos países e, mesmo assim, barbaridades como as que presenciei hoje continuam acontecendo. Se eu soubesse manejar uma arma, eu matava um bandido que viesse para cima de mim sem dó nem piedade. Você diz isso agora, duvido que teria coragem de fazer isso na prática. Se fui capaz de... Ivone não completou a frase, pois naquele exato momento a porta da frente da casa se abriu e Renan entrou. Não estava tão bem vestido como no outro dia, observou Teodora de imediato. Sua pele estava tão corada que parecia ter estado tomando banho de sol há pouco. Filho! Exclamou Ivone. Você aqui, a essa hora? Que bom! O filho beijou a mãe na testa e foi cumprimentar Teodora. Como vai? Perguntou, tomando sua mão e beijando-lhe o rosto. Teodora novamente sentiu aquele frio na espinha que sentia toda vez que um moço a tocava. Tudo bem. E você? Respondeu ela, procurando, como sempre, não deixar transparecer a desagradável sensação. O frio tornou a percorrer a espinha quando Teodora prestou melhor atenção aos olhos do rapaz. Aqueles olhos, arrepiou-se ela, eram exatamente iguais aos olhos do bandido que havia colidido com ela naquela manhã. Por isso ela havia tido a sensação de já os ter visto antes, em algum lugar. O rapaz desviou os olhos do dela no exato momento em que ela aprofundou seu olhar sobre ele. Um tanto sem graça, ele pediu licença para ir lavar as mãos. Teodora ficou ali observando-o caminhar de costa até o lavabo. Só então ela percebeu que não eram somente os olhos de Renan que lembravam os olhos do assaltante. O modo como ele segurou seus braços há pouco para beijá-la fora o mesmo que o assaltante usara para segurá-la a fim de que ela não caísse. Teodora arrepiou-se ao avistar Renan parado em frente à porta do lavabo, olhando seriamente para ela. A senhora está bem? Perguntou. Sim, gaguejou Teodora. O rapaz deu um meio sorriso e foi para a cozinha almoçar. Era ele, murmurou Teodora em silêncio. O assaltante que colidiu comigo essa manhã na calçada é Renan, filho de Ivone. Mas aquilo não fazia sentido. Renan não poderia ser um assaltante. Era um rapaz formado numa grande universidade e com um excelente emprego numa multinacional. O que estava se passando com ela? Onde já se viu pensar aquilo do filho da amiga? E novamente Teodora encontrou os olhos do bandido passeando pela sua memória. Olhos idênticos ao de Renan, filho de Ivone. Parte 3. Se há amor, ainda há esperança. Teodora sentiu novamente o seu corpo estremecer. Estaria ela louca? Controlou-se. Era melhor não demonstrar que o reconhecera. Se ele fosse realmente o bandido que fora capaz de assaltar aquele banco à mão armada, ser parte de uma gangue de assaltantes que matou a sangue frio, ele certamente seria capaz de matar uma mulher como ela para se safar das autoridades. Durante o tempo todo em que Renan permaneceu na sala, conversando com a mãe e com ela, ele observou Teodora com mais atenção. Havia uma certa apreensão transparecendo em seus olhos e em seu gesto naquele dia. Observou Teodora. Para ela, aquilo era sinal de que fora ele mesmo o bandido que colidira com ela naquela manhã, após ter assaltado o banco. Mas aquilo não fazia sentido. Não tinha o menor cabimento, censurou-se Teodora mais uma vez. Renan era um moço bom e trabalhador, atencioso e muito dedicado à mãe. Não podia ser um assaltante. Ele apenas se parecia com o assaltante que trombara com ela na calçada naquela manhã, só isso. Ainda assim, um lado seu não aceitava aquela explicação. Lembrava que tudo o que ouvira a respeito de Renan fora dito por Ivone, que, como toda mãe, endeusava seu filho. Só via nele virtude e beleza. Seria por isso que, toda vez que ele a cumprimentava,
Ela sentia aquele frio na espinha. Perguntou-se Theodora. Teria sido por causa de Renan que ela vinha sonhando tanto com as duas amigas e sentiu que elas estavam precisando de sua ajuda? Ou haveria de precisar? Ela precisava falar com Conceição e urgente, ouvir a sua opinião em relação àquilo tudo, pedir um conselho quanto ao que fazer. Com uma desculpa muito convincente, Theodora deixou a casa de Ivone e partiu diretamente para a casa de Conceição, torcendo para encontrá-la ali àquela hora. Por sorte, ela estava lá, e assim que a recebeu, notou de imediato o quanto ela estava nervosa. Não era para menos. Theodora crispava as mãos sem parar. Os lábios estavam roxos e a face branca. "O que houve, fia?" perguntou Conceição após os cumprimentos. "Você está branca feito cal?" "Desculpe vir assim sem avisar, mas eu precisava muito falar com você, Conceição." "Entre, eu vou preparar um copo de água com açúcar." As duas mulheres foram para a cozinha e, após Theodora tomar a água açucarada, Conceição lhe fez um pedido muito sério. "Agora respira fundo e relaxa." Theodora tentou, mas não conseguiu. Conceição insistiu. "Vamos lá, fia. Respira fundo, bem fundo, comigo. Agora solte a respiração e relaxe." "Isso, muito bom. Agora conte-me o que houve sem pressa. Temos o tempo todo do mundo." Theodora contou a seguir, nos mínimos detalhes, o que havia acontecido com ela naquela manhã. E depois de tudo a respeito do encontro que tivera com Renan na casa de Ivone. "Renan? Um assaltante?" murmurou Conceição pensativa. "Sei que não faz sentido, Conceição, mas era ele sim, eu tenho certeza." "Acalme-se." Theodora suspirou antes de acrescentar. "Achei muito estranho que ele, ocupando um alto cargo numa multinacional como ele diz trabalhar, tenha tirado folga numa tarde de segunda-feira. Nunca vi também um executivo ir para o trabalho usando roupa comum e surrada. Foi assim que ele chegou do trabalho para o almoço. Nenhum executivo anda vestido dessa forma. Estão sempre impecavelmente engravatados e asseados." Perguntei a Ivone a respeito e ela me disse que na empresa em que o filho trabalha, os funcionários não precisam trabalhar de terno. É muito estranho. Eu nem sei mais o que pensar. Conceição se mantinha reflexiva. Theodora, torcendo os pulsos, perguntou: "O que devemos fazer, amiga?" "Talvez conversar com Ivone a respeito." "Eu pensei nisso, mas eu estou com medo. Pode ser perigoso pôr a nossa vida em perigo. O rapaz pode querer nos silenciar antes de abrirmos a boca para a polícia." "Mas contar a Ivone pode ser o único modo de ajudá-la a mudar de vida, salvá-la do submundo do crime, fazer com que ele perceba que isso não está certo e é melhor parar antes que acabe atrás das grades de uma prisão ou morto por um policial." Theodora quedou pensativa. Naquela mesma tarde, Theodora voltou à casa de Ivone na companhia de Conceição. As três mulheres estavam sentadas na sala de estar do galante sobrado quando Theodora foi direto ao assunto. "Lembra, Ivone, quando eu lhe disse que um dos assaltantes trombou comigo hoje pela manhã logo após assaltar o banco?" A mulher concordou com a cabeça. "Lembra quando eu lhe disse também que o modo de o assaltante me olhar me surpreendeu e que seus olhos me eram familiar?" A mulher tornou a concordar com a cabeça. "Pois bem, não sei como lhe falar isso, mas hoje, quando eu vi Renan na hora do almoço, eu descobri por que os olhos do assaltante me eram familiar. Eram os olhos de Renan." "Meu Renan? Está insinuando por acaso que ele é um assaltante, é isso?" "Vim lhe contar para que você descubra se isso tem cabimento ou não."
E se tiver, que ajude o seu filho a sair do crime antes que ele acabe preso ou morto pelas autoridades. O clima pesou no recinto. Ivone, tomada de indignação e revolta, explodiu. Eu não acredito que vocês duas, minhas melhores amigas, tenham vindo até a minha casa para me dizer uma barbaridade dessas. Como tiver a petulância de achar que o meu filho, meu amado filho, um estudioso, trabalhador, um homem íntegro e de caráter como poucos, seja um ladrão. Como? Eu não admito em hipótese alguma que alguém sequer levante suspeita a respeito do meu Renan. Nós só queremos ajudá-la, fia, explicou Conceição. Ajudar? Ivone levantou-se e foi até a porta que dava para a rua e abriu. Acho melhor vocês irem embora agora, disse seriamente, antes que eu me aborreça ainda mais com vocês duas. Teodora tentou se defender. Nós só queremos ajudar, Ivone. Entenda. Não diga mais nada, Teodora. É melhor, vocês duas já me ofenderam por demais. Eu não quero mais vocês na minha casa, nunca mais, ouviram? Eu sinto muito. Desculpou-se Teodora, arrependendo-se amargamente de ter dito o que disse. Senti nada, enfureceu-se Ivone. Agora eu sei por que nos procurou depois de tantos anos para atazanar a nossa vida. Não é só a Conceição que está gagá, você também está. Cheguei a suspeitar, mas eu não quis acreditar. Ivone, tentou falar Conceição. Mas Ivone a cortou rispidamente. Fora da minha casa, vocês duas, já o quanto antes. E eu não quero que o meu filho as encontre aqui quando voltar. Fora! Assim que Teodora e Conceição saíram da casa, Ivone bateu a porta com toda a força e passou o trinco. Onde já se viu? Ralhou entre dentes. Falar uma barbaridade dessas do meu Renan. Onde? Ela caminhou até o sofá e deixou seu corpo cair ali. Que ódio dessas duas ingratas, loucas! Trovejou num tom odioso. Que paguem as suas línguas venenosas com seus entes. Que raiva! Devia ter posto as duas para fora da minha casa a pontapés. Assim que Teodora e Conceição entraram no carro, Teodora deitou a cabeça contra a direção e lamentou. O que foi que eu fiz, Conceição? Onde estava eu com a cabeça quando eu pensei que Renan seria capaz de... Estou tão arrependida, amiga, que Deus me perdoe pelo que eu fiz. Você fez o que achou certo, fia. Não deveríamos ter vindo. Não se deve chorar sobre o leite derramado. Não vou me perdoar enquanto Ivone não me perdoar pelo que eu fiz. Eu não vou. Não exagere, fia. Não torne as coisas mais dolorosas do que já são. Não vale a pena. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Dê tempo ao tempo, que tudo se resolve. Teodora não conseguiu se dar esse tempo. No dia seguinte, voltou à casa de Ivone para lhe pedir desculpas, mas assim que Ivone avistou a amiga parada em frente ao portão da sua casa, explodiu. Não temos mais nada para falar uma com a outra, Teodora. Ela já ia fechando a porta quando Teodora disse: Espere, Ivone, por favor. Vim aqui lhe pedir perdão. Perdão? De mim não receberá perdão algum. Pensasse antes de levantar falso testemunho. Ivone. Teodora não foi além disso. Naquele instante, Ivone bateu a porta, deixando a amiga parada em frente ao portão, esvaindo-se em lágrimas, sentindo-se a pior pessoa do mundo. Teodora voltou para o hotel arrasada. Tentou se apegar ao que Conceição havia lhe dito. Dê tempo ao tempo, fia. Nada melhor do que o tempo para cicatrizar feridas. Que Conceição estivesse certa. Não seria justo ela terminar a vida separada da amiga a quem tanto queria bem. A quem tinha como irmã, se não de sangue, por destino espiritual. No dia seguinte, Teodora achou melhor voltar para o Mato Grosso.
Não só porque não suportaria mais ficar depois do desentendimento com Ivone, mas também porque já estava com muitas saudades de Hélio, o seu marido. Durante todo o voo, ela repassou em memória tudo o que vivera nos últimos dias, especialmente o que havia aprendido com Conceição. Ela não encontrou explicação para o sonho como esperava encontrar. Talvez houvesse sonhado pelo simples propósito de forçá-la a tomar coragem para rever as amigas de quem há muito morria de saudades. A Teodora que voltou para o Mato Grosso não era a mesma de antes. Havia algo nela diferente, mais sensato, sábio. Até mesmo Hélio notou que a esposa estava diferente, mais calma, serena, paciente e dedicada com ele. Como foi reencontrar suas amigas? Perguntou ele depois de lhe dar um forte abraço de boas-vindas. Foi emocionante, Hélio. Nem sei como pude ficar longe delas por tantos anos. Eu não quero nunca mais me distanciar das duas, nunca mais. Mas nem tudo foram flores. Em seguida, Teodora contou ao marido o que passou com ela quando ia chegando ao banco naquela manhã de segunda-feira e a confusão que armou com Ivone por pensar que o assaltante era o filho dela. Hélio Facácio foi da seguinte opinião: é muito comum a gente cometer maus-entendidos ao longo da vida, Teodora. Mas não se preocupe, dê tempo ao tempo para a poeira se assentar, que logo, logo sua amiga volta às boas com você. Foi o que a Conceição me disse, respondeu Teodora pensativa. Nos dias que se seguiram, Teodora escreveu para Ivone pedindo desculpas, mas não recebeu resposta. Também tentou falar com ela por diversas vezes por telefone, mas assim que Ivone percebia que era ela do outro lado da linha, desligava o aparelho. Ivone fazia o mesmo com relação às ligações de Conceição. Quando era Renan quem atendia o telefonema, Ivone pedia-lhe para dizer que ela não estava. O filho certamente quis saber a razão pela qual a mãe passou a evitar as duas amigas queridas. Ivone deu-lhe uma desculpa qualquer. Temeu que, se dissesse a verdade, ofenderia o filho profundamente. Teodoro e Conceição continuaram se comunicando por cartas e telefonemas constantes. Teodora queria que a amiga fosse visitá-la no Mato Grosso. E Conceição vivia contando os dias para que Teodora fosse passar uns dias com ela em sua humilde casa. Não havia dia em que Teodora não pensasse nos conselhos que recebera de Conceição. Você ainda pode realizar o seu grande desejo de ser mãe, fia. Basta apenas adotar uma criança. Pai e mãe são também aqueles que criam. Dizer a verdade é sempre um bom modo de aliviar a alma. Seria tão fácil para ela se conseguisse adotar uma criança e dizer toda a verdade para o marido. Mas ela não encontrava forças dentro de si. Diante do dilema e da insegurança, a voz de Conceição voltava a ecoar em sua mente. Todos têm o seu tempo certo para despertar. Será? Um mês e meio após Teodora haver ido visitar as amigas, Ivone, assistindo a um telejornal, viu uma reportagem a respeito de um grupo de assaltantes de banco que havia sido preso. Ela mal pôde acreditar quando viu Renan no meio dos presos. O mundo pareceu desabar sob os seus pés. Ivone nem sabe como chegou à delegacia onde o filho estava. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. Quando foi posta diante do filho, os dois se abraçaram e choraram profundamente. Meu filho amado, como puderam fazer isso com você? Perguntou Ivone em meio ao pranto. Eu estava andando pela rua, mãe, quando uma gangue de assaltantes passou por mim fugindo da polícia e a polícia os cercou e pensou que eu fazia parte da gangue, explicou Renan aflito. Ivone segurou firme com as duas mãos o rosto do filho e o beijou. A seguir, tomou-lhe as mãos e encheu-as de beijos. Não se preocupe, meu adorado, disse ela enquanto beijava a mão do rapaz efusivamente. Eu vou tirá-lo daqui o mais rápido possível e apagaremos de nossa memória esse episódio desagradável de nossas vidas. Eu só estou preocupada com o seu emprego.
Um emprego tão bom, eu não quero que o perca de jeito nenhum. Você batalhou tanto para conquistá-lo, não é justo perdê-lo por causa de um mal-entendido pavoroso como esse, não é? Eu não consigo entender como a polícia pôde achar que você fazia parte da gangue de assaltantes. Justo você, meu filho, lindo, amado. Como alguém pode tê-lo confundido com um bandido, um verme criminoso? Como? Ivone tornou a segurar a face de Renan riscada de lágrimas com as duas mãos e completou. Você não merecia uma coisa dessas, meu filho, não merecia. Renan suspirou fundo, ia dizer alguma coisa, mas Ivone não deixou. Tampou a sua boca, impedindo-o de falar. Não diga nada, meu querido, por favor. O rapaz livrou sua boca da mão dela e disse: Desculpe-me, mãe, por tudo isso. Ela novamente interrompeu o filho. Não há o que se desculpar, meu coração. Quem tem de me pedir desculpas, a mim e a você, são esses policiais imundos, gente de quinta categoria, que foi capaz de confundir você com um ladrãozinho vulgar. Eles sim têm que nos pedir desculpas. Mãe e filho se abraçaram de novo e dessa vez mais demoradamente. Somente quando Ivone se desvencilhou do rapaz é que ela notou o lugar em que estava. As grades, a atmosfera pesada do ambiente, era como se tivesse uma nuvem negra, densa e sinistra pairando no ar. A visão deixou Ivone arrepiada e enoxada, por pouco não vomitou ao deixar o local conduzida por um policial. Que podridão, que nojo, que horror! Comentou consigo. Tudo aquilo que acontecera com o filho era prova definitiva para Ivone de que Deus não existia. Se existisse, não teria permitido que o seu filho, o seu amado e adorado filho, fosse confundido com um bandido e levado para um lugar daqueles onde só há pessoas de má índole. Jamais Renan era bom, o melhor filho do mundo e, por que não dizer também, o melhor rapaz do mundo. Quando Ivone voltou para a recepção da chefatura da polícia e encontrou diversas pessoas ali, muitas delas olhando para ela, quis morrer de vergonha e humilhação. Era vergonhoso e humilhante demais estar ali, ainda mais ela, uma mulher elegante, endinheirada, que morava num dos melhores bairros de classe média da cidade. Ela pôs os seus óculos escuros, baixou o rosto e procurou se esquivar dos olhares que iam em sua direção. Que nenhum dos seus vizinhos a visse ali. Rogou sem saber ao certo a quem. Vê-la numa delegacia, passando por aquela humilhação, seria um prato cheio para eles que sempre morreram de inveja dela. Ao se ver novamente diante do delegado, Ivone explodiu mais uma vez com autoridade. Esse país está perdido mesmo, onde já se viu confundir um rapaz direito como o meu filho com um bandido. Onde? É uma pouca vergonha mesmo, uma falta de respeito a nós, pessoas do bem, à nobreza da sociedade. Calma, minha senhora. Calma nada. Eu quero que o senhor e toda a sua equipe vão para os quintos dos infernos. Eu exijo que vocês soltem o meu filho agora. Um rapaz de nível como ele não merece permanecer mais um minuto sequer num chiqueiro desses. Por mais que o delegado tentasse lhe explicar, Ivone não permitia. Deu-lhe as costas e saiu da delegacia pisando duro. Voltou para sua casa de táxi como sempre, pois havia muito tempo que não usava mais transporte público para se locomover. Ela dizia para todos que fora o filho quem a proibira de usar o transporte público por achar que não cabia bem para uma mulher do nível social dela usar esse tipo de locomoção. Todavia, na verdade, fora ela quem indiretamente forçara o filho a dizer aquilo para ela. Por Renan ter sido preso sem posse de arma ou qualquer outro indício que o ligasse à gangue de assaltantes, ele e um outro rapaz preso junto com ele foram libertados. Não havia provas circunstanciais para indiciá-lo. Quando Renan voltou para casa, Ivone não se cabia de tanta felicidade. Abraçou e beijou o filho por quase 5 minutos. Chorou e riu ao mesmo tempo.
Tome um banho, meu querido. Esfregue-se bem para tirar a imundície daquele lugar que se impregnou no seu corpo. Eu vou pôr suas roupas agora mesmo para bater na máquina. Renan assentiu cabisbaixo. Diante do rosto abalado do filho, Ivone disse: Alegre-se, meu querido. Amanhã tudo volta ao normal. Depois do banho, desça para o jantar. Eu vou fazer aquele arroz de que você tanto gosta para comer com ovo estrelado. A sugestão pareceu alegrar Renan. Após o jantar, o filho agradeceu à mãe pela saborosa refeição e pediu licença para ir ver Tamires. Ivone assentiu com a cabeça e acompanhou o rapaz até a porta. Depois voltou para a cozinha para tirar a mesa e lavar a louça. 1 hora depois, Renan voltava para casa. Estava tão amuado que Ivone perguntou o que acontecera. O filho tentou desconversar, mas a mãe insistiu. Sem ver outra saída, Renan achou bom contar à mãe o porquê de sua tristeza. É Tamires, mãe. Ela não quer mais nada comigo depois do que me aconteceu. O quê? Exaltou-se Ivone, pondo-se de pé num salto. Ela terminou o namoro por causa desse equívoco que cometeram com você? Como? Você não lhe explicou que tudo não passou de um mal-entendido? O filho sequer respondeu. A mãe não permitiu. Voltou a falar num tom ainda mais enfurecido e agudo. Se essa jovem não é capaz de compreender o que aconteceu, é porque ela não serve para você. Quem ela pensa que é? Eu vou tomar satisfação com ela, Renan. Ah, se vou. Esqueça, mãe. Esquecer? Não, senhor. Nenhumazinha se desfaz do meu filho e sai dessa sem ouvir umas poucas e boas. Não, senhor, de jeito algum, eu não aceito. Renan achou melhor não prolongar o assunto e pediu licença e foi para o banheiro. Quando retornou à sala, encontrou o aposento vazio e a televisão ligada. A mãe certamente deveria ter subido para o andar de cima do sobrado em busca de algo, pensou. Mas Ivone, na verdade, havia saído de casa e caminhava a passos ligeiros em direção à casa onde residia Tamires e a sua família. Ao chegar lá, tocou a campainha 3 vezes e aguardou. Foi a mãe da moça quem atendeu a porta. Maristela, boa noite. Eu posso falar com a Tamires 1 minuto? A mulher mordeu os lábios, incerta quanto ao que fazer. Por fim, pediu que ela aguardasse um pouco e foi chamar a filha. Meio minuto depois, Tamires chegava ao portão de sua casa. Dona Ivone, a senhora aqui? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Tamires, aconteceu sim, respondeu Ivone com a voz denotando profunda impaciência. Como é que você desmancha o namoro com o meu filho, assim de 1 hora para outra, ainda mais depois desse mal-entendido que ocorreu com ele? A moça não soube o que responder. Vamos, diga, eu estou esperando por uma resposta convincente. A jovem se viu mais uma vez sem resposta para a pergunta. Se você amasse o meu filho de verdade, teria se mantido ao lado dele, principalmente agora, quando ele mais precisa. Nisso, a porta da frente da casa, que até então se mantinha entreaberta, escancarou-se e Dona Maristela apareceu e foi até Ivone e disse: Só queria ver como a senhora reagiria se descobrisse que a sua filha adorada esteve nos últimos 2 anos namorando um marginal. Ivone se segurou e tentou explicar. O meu filho não é um marginal. Será que vocês duas ainda não perceberam que tudo não passou de um mal-entendido? Por estar nas proximidades onde ocorreu o assalto, o pobrezinho foi confundido com um dos assaltantes. O meu amado Renan jamais tomaria parte de uma barbaridade dessa. Eu conheço muito bem o meu filho. O filho que eu criei com muito custo. Não é justo que ele seja desmoralizado agora por um mal-entendido desses, não é? Mãe e filha se entreolharam. Agora eram as duas que não sabiam o que dizer. Tamires, por fim, tomou a palavra. Dona Ivone, eu gosto muito do Renan, gosto mesmo. Mas depois do que aconteceu, meu pai proibiu terminantemente o meu namoro com ele. Ainda que tudo não tenha passado de um mal-entendido,
Duvido muito que o meu pai, no momento, esteja disposto a reconsiderar a sua decisão. Ah, então isso é coisa do seu pai. Eu vou ter uma palavrinha com ele. Não faça isso, Dona Ivone. O meu pai é um homem muito genioso. Eu tenho medo de que a ofenda. Ele não tem, como se diz, papas na língua. Eu não tenho medo dele. Na verdade, eu não tenho medo de ninguém. Fique tranquila. 5 minutos depois, Ivone entrava na padaria de propriedade da família Tamires, onde o seu pai estava trabalhando no caixa. Como o senhor teve a pachorra de proibir o namoro da sua filha com o meu filho? Perguntou Ivone sem floreios. Falou tão alto que todos que estavam no local, funcionários e freguês, voltaram-se para ela. O sangue italiano daquele senhor Adamo ferveu naquele instante. Fale baixo, pediu ele falando tão alto quanto ela. Onde pensa que estás para falar numa altura? Ivone não se deu por vencida. O senhor não está agindo certo para com sua filha e o meu filho. Eles se amam. Filha minha não namora um marginal. O meu Renan não é um marginal, defendeu-se Ivone. Foi preso por engano, confundir o pobrezinho com um dos bandidos do assalto do banco. Mas a polícia já reparou o erro, tanto que libertou Renan. Ele está lá em casa agora. Imagine só o meu filho, meu amado Renan, tomando parte de um assalto. Nunca! Só mesmo uma pessoa com a cabeça de uma galinha para pensar um absurdo desse. O senhor Adamo riu com descaso e perguntou: A senhora não acredita mesmo nisso que está me dizendo, acredita? Não seja ridícula, minha senhora. Abra os olhos e encare a verdade. Seu filho tomou parte daquele assalto e noutros tantos mais, com certeza. E tomou parte de livre e espontânea vontade. O meu filho é um trabalhador, um homem de caráter. Trabalhador de caráter, sei. Não me faça rir. Agora retire-se, por favor, que está atrapalhando o funcionamento do meu estabelecimento. O senhor vai se arrepender de tudo que me disse. Vai engolir palavra por palavra até se engasgar com elas. Veremos, peitou o homem. Enfurecida, Ivone cuspiu-lhe na cara. Aquilo foi o fim. O proprietário do local saiu de trás do balcão e foi até Ivone e, apontando em direção à porta, gritou: Retire-se daqui, estou lhe pedindo agora! Ivone permaneceu parada, zombando do homem com um olhar. Nisso, Renan chegou de moto ao local e correu para dentro do estabelecimento. Mãe! Exclamou ao vê-la. A senhora não deveria ter vindo aqui. Venha, vamos embora. Isso mesmo, vociferou o dono da panificadora. Tira essa doida daqui, seu marginal. Se Renan não tivesse sido rápido para segurar a mãe, Ivone teria cravado as suas unhas na face do homem. Você vai pagar por tudo que está fazendo comigo e com meu filho, seu demônio! Ralhou ela, espumando de raiva. Adamo Salvatore não deixou por menos. Seu filho é um marginal, todo mundo sabe, menos a senhora, que se recusa a ver a verdade. O lugar dele é na cadeia, atrás das grades e uma prisão, e não fora dela, ameaçando a vida de gente decente como nós. Renan puxava a mãe pela calçada com toda a força. Ivone parecia literalmente uma leoa enfurecida. Acalme-se, mãe, suplicava Renan, transpirando em profusão. A senhora não deveria ter vindo aqui. Renan colocou Ivone frente a ele e reforçou o pedido num tom muito sério. Acalme-se. Ivone pareceu cair em si novamente e, num tom mais ponderado, Renan acrescentou. Deixe esse demônio para lá, mãe. Não vale a pena perder tempo com um escroto como ele. Ivone girou os olhos ao redor e, ao avistar os transeuntes que havia parado para assistir o barraco, quis morrer de vergonha. Com um jeito, Renan colocou a mãe na garupa de sua moto e voltou para casa. Ainda bem,
comentou Renan consigo que Tamires havia ligado para informá-lo da mãe, senão ele não teria tido pista do seu paradeiro. O dia seguinte também começou muito mal para Renan. Era por volta das 9 horas da manhã quando ele voltou para casa e deu a triste notícia para a mãe de que havia sido demitido do emprego. Você vai encontrar outro, meu filho, não se preocupe. Com um currículo como o seu, não faltarão empresas querendo você para trabalhar. Por isso, não se preocupe. Renan procurou pôr um sorriso na face pálida e retorcida de dor pelos recentes acontecimentos que cercaram sua vida. A mãe gostou de vê-lo sorrindo e sorriu também. Ontem perdi minha namorada, hoje o emprego. O que mais me resta perder na vida? Não se importe com isso, meu filho. Aquela lambisgoia da Tamires não era para você. E esse emprego também não. Ambos foram tirados de sua vida para abrir espaço para uma namorada e um emprego melhor. Você vai ver. Fique tranquilo. Após a tempestade vem a bonança. É sempre assim, você verá. Naquela noite, Conceição ligou para a amiga. Todavia, assim que Ivone reconheceu sua voz do outro lado da linha, ela gritou ao telefone: Eu já disse para não me ligar mais, mulher! Esqueça-se de mim! Vá cuidar da sua vida! E recolocou o telefone no gancho com toda a força. No mesmo instante, Conceição ligou para Teodora no Mato Grosso. Como você soube de tudo isso, Conceição? Perguntou ela, após ser informada pela amiga a respeito da prisão de Renan. Por meio do telejornal, fia. Depois eu pedi ao meu sobrinho, que trabalha na polícia, para obter mais detalhes, e ele me deu mais informações sobre o caso. Teodora estava literalmente boquiaberta. Conceição, é coincidência demais o rapaz estar nas proximidades onde ocorreu o assalto e ser confundido pela polícia com um dos integrantes da gangue? Será que Renan não é mesmo um assaltante e se safou dessa por sorte? O tempo nos dará resposta, fia. Quando Teodora desligou o telefone, ela só tinha um pensamento: Ivone. Estava preocupada com a amiga, sentindo imensa pena dela pelo que havia acontecido. Querendo muito ajudá-la, dar-lhe um conforto, no mesmo instante passou a mão no telefone e ligou para ela. Assim que Ivone soube que era ela ao telefone, defendeu o filho. Então aquela linguaruda da Conceição ligou para você? Sei, aquela preta carvão adora uma fofoca. Ivone não foi além. O pranto não lhe permitiu e Teodora foi solidária. Você sabe que pode contar comigo para o que der e vier. Se precisar de mim, toma um voo agora mesmo para ir ficar com você. O pranto secou no mesmo instante. Havia raiva agora, transparecendo na voz de Ivone, quando ela disse: Eu não preciso nada de você, Teodora, nem de você, nem daquela preta carvão pobre. Não sei por que insiste em me ligar. Eu já disse que eu não quero ver você nem Conceição nunca mais na minha vida. E eu não gosto mais de vocês duas. Não me ligue mais, nunca mais. E sem mais nada a dizer, Ivone bateu o telefone na cara de Teodora, que dormiu naquela noite sem conseguir tirar Ivone e Renan de sua cabeça. Foi uma das piores noites de sua vida. Se ela ainda ao menos tivesse fé em Deus, tudo se tornaria menos doloroso naquele momento. No dia seguinte, Renan foi até a faculdade onde Tamires estudava para agradecê-la por ter ligado para ele, preocupada com a sua mãe. A moça demonstrou grande espanto quando avistou o ex-namorado sentado sobre a sua moto parada em frente à escola esperando por ela. Tamires, eu queria agradecer a você, disse ele assim que ela se aproximou dele. Não foi nada, respondeu ela com a voz entrecortada e sem olhar direto para o ex-namorado. Você foi muito legal em ter me ligado, depois de tudo. Renan, por favor, não se aproxime de mim. Se o meu pai nos vir junto, ele me mata. Não se preocupe. Ele não tem como saber que eu estou aqui. Eu não quero mais complicações do que já tivemos. Eu sei. Houve uma pausa até que ele dissesse: Eu gosto de você, Tamires. Gosto muito.
Eu não queria que o nosso relacionamento terminasse assim. Eu também não. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso ir contra o meu pai, não é certo. Você ainda sente alguma coisa por mim? A moça ia responder quando seus olhos se abriram e um grito curto e seco escapou de sua boca. Renan voltou-se imediatamente para trás na direção que ela olhava assustada e encontrou o pai dela vindo na direção dos dois. Eu não quero mais você perto de minha filha, compreendeu? Bramiu seu Adamo. Enoja-me saber que minha casa foi frequentada por um bandido nos últimos 2 anos. Renan manteve-se sério, olhando para o homem que naquele instante pegou o braço de sua filha e a levou dali. Nem bem deu as costas para Renan, o pai da moça voltou-se para ele novamente e reforçou o que disse. Se eu pegar você perto de minha filha novamente, eu chamo a polícia, está me ouvindo? Renan manteve-se calado, sem mover sequer um músculo. Havia fogo em seus olhos, fogo ardente, queimando de raiva por tudo aquilo. Assim que pai e filha entraram no carro, o senhor Adamo partiu, pisando fundo no acelerador. Renan continuava lá, no mesmo lugar, com a cabeça a mil, com o coração sangrando de paixão pela jovem Tamires, a mulher que tanto amava. Ela há de ser minha, custe o que custar, ela há de ser minha, murmurou com os olhos lagrimejando de raiva. Uma semana depois, Renan chegou à sua casa, contando todo contente para a mãe que havia conseguido um novo emprego e que esse era bem melhor que o anterior. Ivone foi só sorrisos, tamanha sua felicidade. Eu disse, meu filho, eu disse que você encontraria um emprego melhor. Agora só falta uma namorada melhor. Naquela tarde, como de hábito, Renan foi até a faculdade onde Tamires estudava e ficou, como sempre, de longe, num lugar onde não podia ser visto, aguardando que ela saísse. Era o mínimo que podia fazer para matar a saudade que sentia dela e não criar confusões com seu pai. Assim, as semanas foram passando e a vida de Ivone e do filho pareceu voltar ao seu curso natural. 2 meses após Renan haver sido preso, segundo as evidências, por engano, a noite corria alta quando Ivone foi despertada do seu sono tranquilo por um estrondo que lhe pareceu vir do andar térreo do sobrado. Ela acordou assustada. Logo em seguida ouviu o soar de sirenes da polícia ecoando pelas imediações. Ela levou a mão ao peito e respirou fundo. Ouviu um novo estalo dentro da casa e decidiu ir ver o que era. Renan, é lógico, lembrou a si mesma. Só podia ser Renan chegando da balada. Ainda que ressabiada, Ivone seguiu até o parapeito que cercava o pequeno hall que dava acesso à escada. Preocupou-se quando viu que no andar de baixo estava completamente escuro. Estranho, murmurou em silêncio. Se fosse Renan, ele teria ligado as luzes. Ela foi até o quarto do filho e acendeu a luz. O quarto estava vazio, nenhum sinal do filho. Voltou até a escada e desceu alguns degraus. Logo avistou alguém em pé próximo à janela da sala. Suas pernas fraquejaram, a respiração lhe faltou. Estava prestes a gritar quando a voz do filho soou no recinto. Não acenda a luz, mãe, e volte para o seu quarto. Renan, alegrou-se Ivone. Que bom que é você, meu filho. Por um minuto eu pensei que fosse um bandido. Fique quieta, mãe, ordenou Renan num tom de voz atípico. Ivone se assustou com seu tom ríspido de falar. Nunca em toda a sua vida o filho lhe falara daquele jeito. O que há? Insistiu ela, descendo os últimos degraus da escada. Ao vê-la, Renan puxou a mãe rapidamente para o fundo da casa, onde ficava a cozinha, e ao acender a luz, Ivone se assustou ao ver que o filho sangrava no ombro. Renan, meu filho, o que houve? Preocupou-se a mãe. Você está sangrando? O filho tampou a boca da mãe com as 2 mãos. Fique quieta, exigiu num tom áspero. Ela fez um movimento rápido com a cabeça para livrar sua boca e poder falar. Não fico quieta, não. Você está sangrando, o que houve? Quer me explicar, por favor? Foi bala, mãe, bala, chumbo, entendeu agora?
Cruz credo! Você deveria estar no hospital cuidando desse ferimento e não aqui, meu filho. Eu vou chamar a ambulância agora mesmo. Não se atreva. As palavras do rapaz saíram quase que um berro. Ivone se alarmou. Horrorizada, ela perguntou: quem foram os malditos que aprontaram isso com você? Demônios, que a polícia pegue todos eles! Renan, que até então se mantinha espiando a sala pela porta entreaberta da cozinha, voltou-se para a mãe pela primeira vez, olhos nos olhos. Ivone assustou-se com seus olhos vermelhos esbugalhados, parecendo que iam saltar. Sua boca também estava esquisita, repuxava de um lado como um tique nervoso, pavoroso. Seu rosto está estranho, Renan. Você precisa de um médico urgentemente. Eu preciso de paz, berrou ele com a boca espumando. Calma, meu filho. Cala a boca. Ivone arregalou os olhos diante do berro. Renan então afastou-se e deixou cair o seu corpo numa das cadeiras em volta da mesa da cozinha, escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar. Calma, meu filho, tudo vai acabar bem, não se preocupe. Ela afagou os seus cabelos molhados de suor e disse com aquela voz de mãe: Eu amo você, meu filho, amo muito. As palavras da mãe fizeram o filho chorar ainda mais. Os dois choraram. Então, subitamente, Renan saltou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro. Eles vão me pegar. Eu defendo você, meu filho. Ele parou, voltou os olhos para a mãe e gargalhou. Velha como a senhora está? Nisso ouviu-se um barulho no quintal, como se alguém tivesse pulado o muro. Mutu! Chamou uma voz rouca. É o Aldo, disse Renan, correndo até a porta dos fundos da casa e o destrancando. Entra, mano. O rapaz, cujo nome era Aldo, entrou no cômodo quase que arrastando. Estava com o rosto vermelho, os olhos vermelhos e esbugalhados, como se tivesse queimado em febre. Os homens, mano, os homens cercaram a rua. Se eles vierem para cima de nós, eu passo fogo naqueles filhos da mãe. Eles o viram entrando aqui? Não? Ótimo, então eles não nos encontrarão. Daqui a pouco vão embora. Aqui você e eu estamos protegidos. Não sei não, mano. Tem um batalhão deles aí na rua. Eu nunca vi tanto tira junto. Filhos da mãe. Acalme-se, pediu Ivone com a voz fraternal e materna. Só nesse instante é que Aldo se deu conta da presença de Ivone. Cala a boca, véia! Ralhou ele, olhando com fúria redobrada para ela. O que essa velha está fazendo aqui, Motu? Você vacilou, Motu, vacilou. Não precisa falar assim com ela. Ela é minha mãe. Eu falo com ela do jeito que eu quiser, Motu. Se ela resolver criar problema, eu calo ela com isso aqui, ó. Assim que o rapaz mostrou a arma para o comparsa, Renan, horrorizado, falou: Ela é minha mãe, seu louco. Nem que fosse o Papa. Calme-se, meu filho, insistiu Ivone, fazendo-se de gentil. O rapaz avançou para ela e, segurando firme seu braço, como se suas mãos fossem dois torniquetes, ralhou entre dentes. Eu disse para você calar a boca. Tá surda? Caduca? Renan segurou o amigo pelo ombro e disse: Calma, velho, pirou. Aldo, fora de si, devido às drogas que injetara, por pouco não deu uma coronhada na cabeça do amigo com o revólver que segurava em sua mão. Ivone, indignada, protestou: Essa é a minha casa e eu falo como quiser. Aldo rilhou os dentes e disse enfurecido: Manda essa desgraçada calar a boca, motor. Eu tô te avisando. Renan, tomado de desespero e caos mental devido à quantidade de cocaína que havia cheirado, voltou-se para a mãe e pediu: Fique quieta, mãe. Volte para o seu quarto, tranque-se nele até isso tudo passar. Ivone escorou-se contra a parede e começou a chorar. Mulher só serve mesmo para chorar, reclamou Aldo no limite de sua paciência. Nisso ouviu-se o ranger dos pneus no asfalto
e portas de carro abrindo e se fechando. Pela porta entreaberta que ligava a cozinha ao corredor que levava à sala, Aldo pôde ver a luz do carro da polícia parado em frente ao sobrado em que eles estavam. Dançamos, mano. Os tira tão parados aí na frente da tua casa, velho. Nisso, ouviu-se a voz de um policial projetada por um megafone. Nós sabemos que vocês estão escondidos nesse sobrado. Saiam daí, com as mãos erguidas. Não adianta fugir. O sobrado está cercado. Tamo perdido, mano, perdido! Exclamou Aldo, adquirindo uma expressão pavorosa. Eu vou passar fogo em todos eles. Estou falando sério, compadre. Peraí, velho. Se você atirar, vai entregar a gente. Aldo escancarou a porta e correu até a sala cuja janela dava para a frente da casa. O aposento ainda estava no escuro, iluminado somente pela luz que ficava no topo do hall do andar superior que dava acesso à escada. Com cuidado, ele destravou a janela, abriu um pouquinho e gritou numa altura necessária para ser ouvido pelos tiras. Eu dou 5 minutos para vocês arredarem o pé daí, manos. Se não sair, eu mando bala. O policial respondeu por meio do megafone. Desista, a casa está cercada. Saia com as mãos erguidas para o seu próprio bem. Aldo prensou suas costas contra a parede, sentindo-se em pânico. Suava tanto que suas roupas estavam molhadas da cabeça aos pés. Vamos contar até 10, tornou a polícia lá fora. Foi então que Aldo teve um estalo. Correu até a cozinha, pegou Ivone pelo pulso e arrastou a mulher até a sala. Renan, sentindo-se ultrajado novamente com a atitude do comparsa, correu atrás dele. Nós estamos com uma refém aqui, gritou Aldo com histeria. Tá louco, mano? Protestou Renan. Cala essa boca, Mutu. Renan, revoltado, foi para cima do amigo, mas Aldo foi rápido. Deu uma coronhada no ombro ferido do amigo, que chegou a se contorcer de dor. Ivone assistia tudo tomada de horror. Vem cá, sua baranga! Trovejou Aldo, prensando a mulher contra o seu peito e arrastando-a até a porta da frente da casa. O rapaz abriu então a parte da porta, que era de vidro, para que os policiais do lado de fora pudessem ver que ele tinha realmente uma refém nos braços. Se vocês não me deixarem fugir, eu mato essa vagabunda! Gritou Aldo, empunhando a arma contra a fronte de Ivone. Ouviram? Eu mato! Renan, contorcendo-se de dor, chorava agora, tomado de desespero. Ou vocês me dão passagem livre e um carro com tanque cheio para fugir, berrou Aldo. Ou essa belezinha aqui morre. O beiço de Ivone estava roxo e trêmulo. A adrenalina havia atingido seu ápice. A vergonha e a humilhação também. Os minutos seguintes pareceram para Ivone horas intermináveis. Durante esses minutos, ela implorou, entre lágrimas, à polícia que atendesse às exigências do rapaz. Por fim, o policial informou, por meio do megafone, que o carro para a fuga estava à disposição de Aldo. Quero os tirar longe daqui, rápido, foi a outra exigência do criminoso. Assim que a polícia se afastou, Aldo, segurando Ivone, saiu da casa. Seu braço, enlaçando o pescoço da mulher, chegava muitas vezes a sufocá-la, dando-lhe a impressão de que iria morrer de falta de ar a qualquer minuto. Renan seguia atrás dos dois, empunhando também uma arma na mão, pronto para atirar caso fosse preciso. O rosto do rapaz estava branco como cal e do seu ferimento no ombro o sangue continuava escorrendo ininterruptamente. Assim que chegou o carro, Aldo abriu a porta de trás do veículo e obrigou Ivone a entrar. Deixe-me ir, você prometeu, suplicou ela. Cala essa boca e entra nesse carro, sua imunda, bramiu Aldo, empurrando a mulher para dentro do veículo com toda a força. Se abrir essa caçapa mais uma vez, eu arrebento esses seus dentes, ouviu? Vociferou o rapaz ensandecido.
Vamos sair rápido daqui, mano, suplicou Renan apavorado. Sem mais delongas, os dois entraram no carro e Aldo ligou o motor. Pelo retrovisor avistou um policial que pareceu para ele, devido ao seu completo desequilíbrio emocional, que iria atirar neles. Sem pensar duas vezes, o rapaz atirou no policial. Aldo pisou então com tudo no acelerador e partiu com o carro cantando os pneus. Os colegas do policial atingido correram para socorrê-lo, mas era tarde demais. A bala havia atingido o pobre coitado em cheio. Revoltados, pegaram suas viaturas e partiram atrás dos fugitivos. No carro de fuga, Aldo berrou: aqueles filhos da mãe estão nos seguindo. Eu acabo com eles, acabo. Berrava ensandecido. Cuidado! Alertou Renan com um grito agudo e histérico. O carro por pouco não entrou na traseira de um caminhão de carga que seguia pela rua. Ivone estava prestes a perder os sentidos. Respirava com dificuldades, até mesmo seu coração parecia bater com dificuldades. A polícia pisou mais fundo no acelerador para poder alcançar o carro onde estavam os bandidos e a refém. Na esperança de se livrar da polícia, Aldo fez uma curva numa velocidade tão alta que por pouco não capotou. Minutos depois, pegou a ruela que ia dar numa favela nas imediações. Àquela altura, já havia um helicóptero da polícia monitorando os demais. Nós não vamos conseguir, desesperava-se Renan em pânico. Cala a boca, viado! Renan engoliu em seco, tomado de desespero. Renan olhou para a mãe e, ao vê-la naquele estado deplorável, petrificou-se. Naquele instante, pela primeira vez, Renan arrependeu-se de ter caído no mundo do crime. Se não tivesse, não estaria causando tanto sofrimento para si mesmo e para a mãe que tanto amava. Sentiu-se péssimo. A dor do ferimento se misturava à dor que se abria em seu estômago, como se um pontapé dilacerasse todos os seus órgãos e vísceras. Aquele era o seu fim. O fim de sua carreira como bandido. O fim da sua liberdade na sociedade. O fim de sua vida. Todos os seus sonhos jamais se realizariam agora, principalmente o de se mudar para o exterior, levando consigo sua mãe e Tamires, sua amada Tamires, com quem queria se casar, ter filhos e gozar a vida a dois até que a morte os separasse. Que tolo fora ele em se meter naquilo tudo, que tolo, se arrependimento matasse. No entanto, por mais que se arrependesse de haver se tornado um bandido, seu arrependimento não poderia livrá-lo das consequências negativas de suas opções. Só lhe restava uma chance diante de tudo aquilo, era fugir. Fugir para bem longe, mudar de nome, comprar um passaporte falso, fugir, fugir, fugir. Renan despertou dos seus pensamentos quando o carro parou rente à encosta do morro, onde se erguia a favela. Dali não havia mais como voltar e nem prosseguir, a não ser a pé. Sem delongas, Aldo saltou do carro e gritou para o cúmplice: Venha, mano! Renan olhou para a mãe e, ao vê-la naquele estado deplorável, petrificou-se. Vamos, velho! Tornou Aldo aflito. Os tira, meu! Os tira estão chegando! Diante da indecisão do amigo, Aldo desistiu de esperá-lo. Pôs-se a correr, impondo na perna toda a força de que dispunha no momento. Ouviu-se então um tiro, um único tiro que acertou o ombro de Aldo em cheio. Ainda assim, ele continuou correndo, mas devido à pouca luz que havia no local, pisou em falso e rolou ribanceira abaixo. A queda foi fatal. Em questão de segundos, a polícia chegou e cercou o carro. Renan estremeceu. Aquele era seu fim. O fim a que ele nunca quis chegar, mas que sempre soube que poderia ser o seu, desde o primeiro momento em que decidiu levar uma vida de criminoso, desrespeitando a vida do próximo, tirando das mãos de Deus aquilo que cabe somente a ele, o dom da vida,
a hora da morte. A polícia, apontando a arma na sua direção, ordenou que saísse do carro. Sem ver outra escolha, Renan obedeceu. No mesmo instante, um policial algemou as suas mãos e revistou suas vestes. Yvonne foi tirada do carro com a ajuda de um policial. Ela estava sem cor e trêmula, parecendo em choque. Está tudo bem agora, minha senhora. Fique tranquila, disse o policial. As palavras do Tira despertaram Yvonne daquele estado letárgico. Imediatamente ela voltou-se na direção de Renan, estendeu a mão para ele e disse: Venha, meu filho. Está tudo bem agora. Renan olhou para a mãe com os olhos desesperados e lagrimejantes. O que estão fazendo com o meu filho? Perguntou Yvonne, chocada ao vê-lo algemado. Ele está preso, minha senhora, respondeu Tira pacientemente. Ele não tem culpa. O bandido era o outro, não ele. Onde já se viu pensar que o meu filho é um bandido? Ora, solte-no, por favor. Os Tiras se entreolharam e o mais paciente resolveu remediar a situação. Seu filho logo será solto, minha senhora. Logo depois de ele responder a algumas perguntas. Fique tranquila. Agora vamos levá-la para o pronto-socorro. Yvonne ficou parada, olhando na direção do filho. Senhora, vamos. Tornou o policial amavelmente, amparando-a em seus braços. O quê? Vamos. Para onde? Primeiro vamos levá-la para o hospital mais próximo, para ser examinada, tomar um calmante. Depois a levaremos para sua casa. Casa? O gentil policial assentiu com a cabeça e perguntou. Há alguém da família da senhora para quem possamos ligar para informar o que aconteceu? Yvonne respirou fundo enquanto seus olhos se inflamavam de ódio. Que família? Trovejou. Deus não me deu família alguma. Minha única família é ele, o meu filho. Com um tato, o policial conduziu a mulher para um dos carros da polícia, que partiu imediatamente seguido pelo camburão que levava Renan preso como um verme desprezível. Como havia decidido, o policial levou Yvonne para o hospital mais próximo, onde foi examinada e sedada. O médico achou melhor que ela ficasse ali até passar o efeito do calmante, para ver como reagiria. Assim foi feito. Ao receber a alta, foi levada de ambulância para sua casa. Ao entrar no sobrado, Yvonne sentiu um aperto no peito e um vazio enorme. Quando seus olhos avistaram pingos e mais pingos de sangue espalhados pelo chão, ela estremeceu. Só então se lembrou do ferimento no ombro do filho e voltou a se preocupar com ele. Como estaria? Onde estaria? Sem ter forças para mais nada, deixou seu corpo cair no sofá e desligou-se de si por alguns minutos. Tudo o que vivera horas atrás voltava à sua mente, repetidamente em flashes, provocando-lhe novamente as mesmas sensações desagradáveis que tivera ao enfrentar tudo aquilo. Então, os seus olhos se prenderam num dos porta-retratos com a foto de Renan que havia sobre a estante. Yvonne fixou o olhar naquele em que a foto mostrava Renan sorrindo. Ela sorriu para ele, como se ele estivesse realmente ali, em carne e osso, olhando para ela. Nisso o telefone tocou. Por impulso, Yvonne foi até ele e o atendeu. Era Conceição. Fia, estou ligando para lhe oferecer os meus préstimos. Quem fala? Perguntou Yvonne, aérea. Conceição, fia. Já soube de tudo pelo noticiário da televisão. Yvonne silenciou-se. Soltou o telefone e sentou-se na beirada da poltrona que havia próximo ao console, onde ficava o aparelho, desligando-se mais uma vez da realidade que a cercava. Uma hora depois a campainha tocou, despertando Yvonne do transe. Ela correu para abrir a porta pensando ser o filho. Era Conceição. Precisava vir, disse a amiga.
Você ficou muda durante a ligação. Eu pensei que tivesse tido um treco. Não foi preciso Ivone abrir o portão, pois por estar aérea não o havia trancado. Por isso Conceição entrou na casa da amiga sem atropelos. Ivone manteve-se o tempo todo inerte nos braços de Conceição, quando ela a abraçou. Vou fazer um chá para você, filha. Venha, disse ela a seguir, dirigindo delicadamente a amiga para a cozinha. Aguardem, a história continua.